Já em clima de Natal aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre o título conquistado ontem pelas Sereias. Bora! Oi, eu sou a Esté. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes da gente falar desse jogo de ontem, a gente vai voltar um pouco no tempo e falar primeiro do jogo de ida. Porque no jogo de ida, o Santos foi derrotado, jogando na Bia Bichedi, por 4-1. O gol da partida pelo lado do Santos foi marcado pela Laura Valverde. E quando a gente viu aquele jogo, muito se imaginou que o time do Santos não teria forças para conseguir reverter esse resultado. Pois bem, nessa partida em específico, lá no primeiro jogo, o Santos não jogou muito bem. E por mais que tenha tido algumas oportunidades na partida, raras, mas teve, não soube aproveitá-las. Só bem ali no finalzinho para diminuir o placar quando o jogo já estava 4-0. Então, quando chega no jogo de ontem, né, no jogo de volta que a gente jogou na Vila Belmiro, muito se desacredita do time porque, assim, reverter esse resultado, né, uma goleada basicamente, não era fácil, não era uma tarefa fácil. E por mais que depois que o Caio Couto assumiu o comando das Sereias ali e o time mudou na mão dele, e com os reforços que chegaram inclusive lá pra gente disputar a Libertadores, ainda assim a gente ficou com um pezinho atrás de que alguma coisa positiva poderia acontecer na partida de ontem. Pois bem, a gente não só virou o resultado, como virou ainda no primeiro tempo. Teve chance de no segundo tempo sacramentar o resultado, mas não conseguiu, levou para os pênaltis e venceu com Karen Hipólito também brilhando ali nas defesas. E durante a partida, a Taizinha fez gol, deu assistência e também durante ali a cobrança de pênalti marcou dela. Então assim, ontem a gente viu que esse time do Santos, ele não desiste. E eu acho que esse fato de não desistir é o que faltou durante toda a temporada. É chato ficar batendo na tecla do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que não tem como fugir disso, porque é a nossa realidade atual. Mas falando primeiramente do jogo de ontem, depois a gente vai para as críticas e para o que a gente espera para a próxima temporada, vamos focar na partida de ontem? Porque, gente, só no primeiro tempo a gente conseguiu empatar no agregado. Aos 8 minutos, a Taizinha abriu o placar com um golaço olímpico. Pois é, um golaço olímpico. Depois, na casa dos 20 minutos ali, 26 por aí, quem balançou as redes foi a Carol Baiana, em mais uma cobrança de escanteio da Taizinha. E bem próximo ao final do primeiro tempo, foi a vez da Kathleen marcar o dela. 3-0. Foi uma cobrança que também foi um gol que também saiu de uma bola parada, né? Na verdade, de um recuo que foi dado ali. Só que é interessante a gente ressaltar que antes desse recuo ali ser anotado, a gente teve um pênalti em cima da Kathleen que não foi marcado. A gente sabe que na Copa Paulista ali não tem o VAR, então não teve como voltar atrás, mas teve claramente o puxão no pescoço da Kathleen. Então não seria nenhum absurdo terem marcado aquele pênalti ali, né? Mas não marcaram, só que no lance seguinte já saiu o nosso gol, como eu disse, foi marcado o recuo das jogadoras do Bragantino. A goleira acabou pegando a bola com a mão, vindo da própria companheira. Recuo marcado na cobrança ali, a bola bate e rebate na área, sobra para Kathleen, que faz o terceiro, 3-0 Santos. E até aí, até o final do primeiro tempo, o agregado, aquela vantagem que o Bragantino construiu lá no primeiro jogo, já tinha ido de base. O agregado estava 4-4. Loucura, eu sei. A gente volta pro segundo tempo e volta jogando bem, tanto é que a gente tem algumas oportunidades. Quanto mais o relógio corria, mais oportunidades a gente ia empilhando mesmo. Mas a goleira do Bragantino também tava num dia, assim, incrível. Porque por mais que ele tenha tomado 3 gols no primeiro tempo, no segundo tempo ela catou demais. Tanto é que teve um lance ali que a gente bombardeou mesmo, e a bola não entrou de jeito nenhum. Eu fiquei, assim, chocada. Depois disso, a gente foi ali, de fato, pros finalmente do jogo. Acabou o segundo tempo e a gente foi para as cobranças de pênaltis. A Solly James acabou perdendo para o Santos, mas os demais converteram e a Karen Hipólito brilhou, porque ela fez 2 defesas, inclusive a defesa final ali do 5º pênalti que deu pra gente. De fato, o título. Santos, então, as Sereias da Vila, Santos Feminino, campeão da Copa Paulista de 2024, Copa Paulista Feminina de 2024. Eu sei que
A gente fica muito feliz, né, de ter sido campeã esse ano, principalmente porque foi um ano muito duro, foi um ano muito difícil, e eu entendo muito a importância desse título para o Santos. Mas, de qualquer forma, é um título que chega pra gente em um momento em que a gente não tá tão feliz assim. A gente tá ainda vivendo a dor de um rebaixamento na modalidade. A gente vai jogar uma Série A2 na próxima temporada. E, nossa, parece que a ficha ainda não caiu. Parece que quando a temporada virar vai ser um puff muito grande na nossa cabeça ainda. Mas eu acho que a questão maior mesmo é sobre a diretoria ali, né? Que tratou o futebol feminino com muito descaso. Ontem, por exemplo, a gente viu o Marcelo Teixeira e a Thaís Picarte, que não deu as caras para falar sobre o rebaixamento do time, lá entregando a taça, né, pra capitã, erguer e tudo mais, comemorando o título, saindo nas fotos e nos vídeos. Mas onde estava a nossa coordenadora quando a gente precisou que ela desse as caras e falasse sobre o momento que o Santos enfrentava durante o Campeonato Brasileiro? Né, um campeonato sofrido, onde a gente sofreu diversas goleadas, onde foi vexame atrás de vexame e nada mudava. Onde estava a coordenadora nesse momento? Onde estava a coordenadora quando o Santos foi oficialmente rebaixado para a Série A2 do futebol feminino brasileiro? Ela não apareceu, ela não deu as caras. E aí, quando a gente ganha um título, ela aparece. Eu acho que, assim, o futebol feminino, ele não é uma brincadeira. E se o Marcelo Teixeira falou, quando ele venceu as eleições, que o futebol feminino seria um pilar da gestão dele, ele tem que fazer valer. Demorou muito para se olhar para o futebol feminino. Foi feito inúmeras coletivas nesse ano e em cada coletiva era respondido uma pergunta sobre o futebol feminino. Coletivas longas, de mais de 1 hora de duração, e eram sempre uma pergunta, às vezes nenhuma, sobre o futebol feminino. Então, assim, isso a gente estava enfrentando maus bocados. A gente estava perdendo de goleada para grandes rivais, para Palmeiras, para São Paulo, para Corinthians. Não era fácil, não era fácil. Não foi fácil essa temporada para o futebol feminino do Santos. Então, o título de ontem foi importante não para a diretoria, para a coordenadora, não, foi importante pro time. Porque só o time sabe o que foi, a dificuldade que foi esse ano, como foi pesado esse ano. E também para a torcida, porque só a torcida sabe como foi sofrível acompanhar o Santos nessa temporada. Não foi fácil. Não foi fácil porque a gente já sabia, a receita do rebaixamento estava ali, ó, em todo o jogo. Era um ingrediente que era adicionado na grande tigela. Todo jogo era a mesma coisa. E a gente pedia para mudar alguma coisa. A gente pedia, a gente clamava, a gente implorava. Mas não ouvia. Ninguém ouvia a gente. Foi rebaixado? Nota em rede social que foi feita usando aquela palavra que, assim, cá entre nós eu detesto, que é reformulação. Não precisaria de uma reformulação para a próxima temporada se tivesse dado a devida atenção nesse ano. Aí solta essa nota falando de reformulação, falando da história gloriosa do Santos, das décadas passadas. Eu não quero saber das décadas passadas. Já foi, tá na nossa história? Ok. É lindo? Ok. É vitoriosa? Ok. Mas e agora? Porque a nossa história não entra em campo. Se entrasse, a gente não teria caído para a segunda divisão do feminino. E uma coisa que eu disse inúmeras vezes durante essa temporada: ser rebaixado no feminino é vergonhoso. Vergonhoso. Sabe por quê? Porque é muito fraco o campeonato, gente. Pode falar o que for, é fraco. O campeonato é fraquíssimo. Fraquíssimo. E a gente foi um dos times fracos que não conseguiu bater de frente com nenhum outro time ali. Nem mesmo com as equipes que estavam na zona de rebaixamento a gente conseguia bater de frente. Para vocês terem uma ideia de como foi esse campeonato do Santos. Só que quando o time muda de treinador ali e o Caio Couto chega, a gente começa a ver as coisas mudarem. Gente, Karen Hipólito era super criticada. A Cavaro era super criticada. Hoje a gente tem 2 goleiras que estão catando, estão fazendo a diferença. As nossas goleiras foram ótimas na Libertadores. Ótimas. Grandes goleiras. Defesas incríveis. O nosso time tá jogando. A gente tá vendo jogadores que não estavam jogando. Aí vocês... Não sei. Eu acho que isso passa muito pelo comando técnico. Passa muito. É a questão de confiança no treinador.
E o Caio Couto, de certa forma, passa essa confiança pro time. A gente fez uma Libertadores que, até então, quando a gente termina o Brasileiro, a gente falou, meu Deus, vai ser um vexame. Não foi. A gente não foi campeão. Tudo bem, a gente montou um time às pressas ali, de certa forma, chegou muita jogadora nova, mas a gente não passou vexame, a gente foi eliminado pelo Boca, porque a gente empatou o jogo no tempo regulamentar e foi pros pênaltis, a gente perdeu nos pênaltis. E o Boca também empatou com o Corinthians que foi campeão da Libertadores, porque o Boca caiu no grupo do Corinthians. Então, vocês estão vendo? A gente jogou de igual para igual em todos os jogos da Libertadores. A gente, inclusive, goleou, foi muito bem, um dos melhores times na primeira fase. E acabou sendo eliminado pelo Boca ali, porque, como eu disse para vocês, o Boca era uma equipe um pouco mais técnica. E acabou pegando a gente no momento em que a gente ainda estava tentando se acertar, porque era só o quarto jogo, basicamente, ali, né, de fato, do Caio Couto. E agora na Copa Paulista a gente joga bem também. Tem aquele jogo que acaba pondo um ponto de interrogação, que foi o jogo de ida, na verdade, contra o RB Bragantino, mas depois a gente se sagra campeão, dando essa virada incrível, 3-0 na Vila Belmiro. Quando é que um time que jogou Campeonato Brasileiro ia conseguir fazer uma virada dessa? Nunca, nunca, nem sonhando, nem sonhando. Então, assim, alguma coisa já começou a mudar no futebol feminino do Santos, só que muita coisa ainda precisa mudar. Para a próxima temporada, a gente espera um time mais competitivo. Ah, mas é Série A2. Não interessa, eu quero um time competitivo, entendeu? Porque a gente acha que o futebol feminino pode ficar à margem. Esse ano o futebol feminino ficou à margem ali do clube. Ficou à margem, ficou esquecido, foi jogado para escanteio. E isso não pode acontecer. O futebol feminino também tem que ser um dos pilares importantes do Santos. E o Marcelo Teixeira tem que cumprir a palavra dele e, de fato, fazer com que o futebol feminino seja considerado um pilar importante dentro do clube. Começando pela reformulação, não no elenco, mas em quem coordena o futebol feminino do Santos hoje. Porque, assim, a gente viveu uma temporada tenebrosa e em nenhum momento a gente viu, de fato, alguém falando alguma coisa a respeito. Foi como se as coisas não estivessem acontecendo. A gente quase não tem notícia do que acontece no time feminino do Santos, porque não se sai informações sobre isso. É muito difícil quando a gente tem que ficar no escuro. A gente que acompanha o futebol feminino, a gente que torce, a gente que dá a devida audiência à modalidade, ficar no escuro, sabe? E a gente não tá falando de qualquer time, a gente tá falando do Santos, um time que tem uma estrutura bacana, que tem uma estrutura legal e que poderia sim informar melhor o seu torcedor sobre o time feminino deles. Ou seja, eu acho que a reformulação tem que começar na parte de cima ali, na coordenação. E depois a gente vai para a parte do elenco e ver o que mais pode fazer para a próxima temporada. Mas enquanto não mudar em cima, de fato, a liderança ali, as coisas não vão mudar, entendeu? A gente vai continuar carregando isso porque na primeira dificuldade que der, mais uma vez o torcedor vai ficar no escuro, sem saber o que está acontecendo, a gente vai pedir, clamar, implorar por mudança e ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir. Então eu realmente espero que olhem com mais atenção pro futebol feminino na próxima temporada. E independente de qualquer coisa, eu tô muito feliz pelo título. A gente tem sempre que comemorar o título. Eu sei da importância que foi vencer esse campeonato, né? Por mais simbólico que ele seja, de certa forma, ali, não são tantos jogos, né? A gente só teve semifinal e final, a gente jogou contra o São José e já foi direto pra final ali contra o RB Bragantino. Como eu disse para vocês no pré-jogo, lá no YouTube do jogo de ida, a Copa Paulista é uma competição atrelada ao Campeonato Paulista, né? Que do 5º ao 8º lugar, as equipes se enfrentam por esse título e foi o que a gente ganhou. E assim, gente, eu sei qual que é importante, eu tô muito feliz por ele, mas é claro que esse título ele não vai mascarar o que foi a nossa temporada e também não vai servir apenas só tipo, toma esse título e esquece o que aconteceu. Não, isso não pode acontecer e nem vai acontecer porque o torcedor ele não tem memória de peixinho dourado. A gente lembra muito bem o que aconteceu nessa temporada e por mais feliz que a gente esteja hoje, a gente quer mudança para o nosso amanhã ser um amanhã vitorioso. Para que a gente não precise ficar relembrando do passado onde a gente tinha Marta, Cristiane, e a gente possa fazer um novo futuro, para que o nosso futuro também seja de glórias e a gente não viva só de passado. É isso
que faz um time grande, e é isso que o Santos é, um time grande. Então a gente tem que começar a pegar essa cartilha de time grande e seguir à risca, para que esse tipo de coisa não aconteça mais no nosso clube do torcedor. É muito fácil erguer uma taça no final de uma competição, mas infelizmente o peso da temporada é maior do que aquela taça vazia. Um beijo pra vocês, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida, o que vocês acharam desse título, e fala também o que vocês acharam dessa temporada do Santos. Eu sei que não foi das melhores, a gente caiu, meu Deus do céu, mas não vamos superar tão cedo isso, mas comenta aí, quais foram as lições que vocês tiraram dessa temporada. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!